Defesa siciliana variante Najdorf. E4, C5, cavalo F3, D6 são as linhas que podem levar a Najdorf, o lance favorito de Bob Fischer. Depois de D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, chegamos à variante Najdorf, complexa e favorita do Bob Fischer e Kasparov. As negras vão jogar dama C7, buscando contra-ataque na ala da dama. O lance A6 é importante para essa colocação da dama e para atacar na ala da dama com B5. E as brancas vão contra-atacar na ala do rei, com H3, G4, o mais comum, como nós vamos ver nessa partida, F3, mas até torre G1 já foi jogado aqui. As brancas têm uma infinidade de planos para escolher. O tranquilo bispo E2, posicional, com a ideia de roque, F4, colocar as peças bem antes de fazer uma ruptura em E5 ou F5. De brancas, o Bob Fischer adorava a variante Sozin, que é com bispo C4. A ideia é avançar o peão F, colocando o bispo bem ativo, o bispo fica em B3 para evitar truques táticos e ataque na ala do rei, como comum nessa variante. E os planos com bispo E3, que é o que veremos aqui. A sequência recomendada é jogar bispo E3 igual está aí, os planos de ataque inglês. Mas muitas pessoas não jogam por causa da linha cavalo de G4, que não é tão perigosa assim, mas é mais teoria para a pessoa estudar. Então, como nessa partida, o Darcy Lima jogou F3. Mas vamos seguir um pouquinho. Depois de bispo E3 e E5, cavalo B3, a dama pode entrar em C7 direto, ou depois, por exemplo, de bispo E7, F3, roque, dama D2 e só depois definir a posição da dama, como em Van Lee e Linwell 1992. Na Najdorf tem que tomar muito cuidado com a sequência de lances. Por exemplo, B5, que é um lance muito comum, permite A4, B4, cavalo D5. E as negras no mínimo vão perder um peão. Por exemplo, cavalo de BD7, cavalo toma B4. A situação está muito ruim aqui para as negras, com a pressão das brancas na ala da dama. Então tem que tomar cuidado mesmo com os lances naturais como B5. Outro lance natural aqui, cavalo de BD7. Depois de G4, H6, H4, B5, A3, cavalo B6, torre G1, bispo E6, G5, as brancas chegaram primeiro ao ataque em Delavidia e Epichin 1998. Então tem que tomar muito cuidado. Uma continuação normal seria bispo E7, F3, roque, dama D2, cavalo de BD7, G4, B5. E a continuação normal do ataque de peões em alas opostas. Por exemplo, G5, B4, na maioria das vezes as negras não podem frear o ataque. Tem que continuar ativamente, que é uma característica da linha. Na partida principal que nós vamos seguir, Darcy Lima e Rafael Leitão, jogada em 1997, seguiu o F3. Claro que o Darcy não estava preocupado com dama B6, que é uma linha jogável, E5, cavalo B3, e os temas dessa linha com E5 estão ligados à casa D5 e o ataque das brancas na ala do rei e das negras na ala da dama. O Rafael Leitão é especialista nessa linha. Bispo E6, bispo E3. Aqui é jogável D5 direto. Mas depois, por exemplo, de E toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama ou bispo toma D5, C4, bispo C6 seguiu na partida Veskov e Capelano 2002, e depois de dama D8, rei D8, cavalo A5, bispo B4, cheque, bispo D2, bispo toma, rei toma D2, as brancas têm uma certa pressão, por exemplo, ameaçando capturar em C6 se o cavalo de B8 sair, conseguindo colocar as peças um pouquinho mais rápido, com chance de vitória. As negras ficam numa posição muito defensiva. Outra linha possível é cavalo C6, mas as brancas podem jogar cavalo D5, alterando o plano. Depois de bispo toma D5, quer toma D5, cavalo E7, C4, que é um plano popularizado pelo Geller. As brancas passam a jogar pela maioria de peões na ala da dama, não usando o plano de D5, de ocupar a casa D5 com peças, claro, né? Tem um peão aí agora. Depois de cavalo de BD7, pode seguir G4 direto aqui, por exemplo. B5,
Sempre as negras têm que ser ativas aqui. G5, G4, B5, G5, B4. Esse tipo de linha muito moderna, é assim que se joga mesmo. Cavalo E2, cavalo H5, dama D2, A5. As negras devem persistir no ataque com o jogo típico da linha, como nós vamos ver na partida principal. Cavalo de BD7, as brancas seguiram com dama D2, depois de B5, podia seguir bispo E7 como nós vimos ali. A4. Aqui o lance do leitão não foi precipitado, é uma linha muito teórica em que as brancas tentam explorar o rápido B5 das negras. Mas nessa linha funciona para as negras também, depois de B4, cavalo D5, bispo toma D5, E toma D5, cavalo B6, tudo isso de acordo com a teoria, ameaçando com o meu peão de D5, bispo toma B6, não pode perder esse precioso peão, dama toma B6, A5, desligando o peão B4 da cadeia, agora não tem mais a defesa do outro peão, dama B7, bispo C4, bispo E7, torre A4, pressionando o peão débil, mas as negras têm recurso. Torre B8 defendendo, dama D3 agora ameaçando o peão de A6, torre A8, dama D2, torre B8, repetir o lance aí, cavalo C1, continuando tentando vencer a partida. Esse cavalo vai ser remanobrado, às vezes até em A2, bispo D8, cavalo D3, bispo toma A5, um truque tático aí que ajuda as negras a melhorar sua posição, torre toma A5, dama C7, tudo isso teórico, torre toma A6, dama toma C4, torre toma D6, roque. Sequência meio forçada, passei rápido, mas vocês podem baixar todas as linhas no site www.casadexadrez.com. Essa é uma posição que a teoria dá a avaliação como igual. Por exemplo, depois de roque que seguiu na partida de Lima Leitão, cavalo toma D5, torre A1, F6, torre E4, dama B5, H3, torre de FD8, torre toma D8, torre toma D8, rei H2, dama A5, torre C4, ativando a torre, cavalo F4, dama toma B4, dama toma B4, torre toma B4, e depois de recuperar o peão com cavalo, toma C3, C toma D3, torre toma D3, a posição é de empate. Empatou depois de torre B7, torre D2, B4, torre B2, B5, H5, H4, rei H7, B6, rei G6, rei G3 e acordado o empate. Nós mostramos um pouquinho dos planos do ataque inglês. Como vocês viram, as linhas são muito complexas, é muito importante entender os planos direito, já que é quase impossível gravar todas as linhas na memória. Mas você vai relembrando bem quando você lembra o que você tem que fazer na posição. Nessa partida nós vimos a questão do rápido avanço de B5 que pode ser combatido com A4 e do plano principal das negras e das brancas, que é o avanço de peões na ala por causa dos roques de flancos opostos.